Portabilidade de planos de saúde não é só trocar de plano, é migrar de plano sem perder a carência que você já cumpriu. E o plano de destino não pode exigir nem declaração de saúde e nem alegar que você tem uma doença pré-existente. Então, se a sua dúvida quando chegou aqui no vídeo é se portabilidade tem carência, a resposta está aí. Ela existe exatamente para você não precisar cumprir carência de novo. É por isso que ela é o caminho de quem está em tratamento e acha que ficou preso na operadora que tem. Essa regra está na Resolução Normativa 438 da ANS. Sem ela, quem quisesse sair de um plano ruim teria que recomeçar a carência do zero. E esse é o medo que mantinha a pessoa pagando por um contrato que já não te servia mais. O primeiro requisito, quando a gente fala de portabilidade, é o tempo mínimo de permanência. Quando você faz a sua primeira portabilidade, você tem que ter 2 anos no seu plano atual. Se você entrou declarando uma doença e cumpriu cobertura parcial temporária, a sua portabilidade vai para 3 anos de presença no plano atual. Depois da primeira portabilidade, isso vai cair para 1 ano. Outra obrigação é que você também precisa estar em dia com a sua mensalidade e não pode estar internado no momento do pedido. O segundo ponto derruba uma crença comum. Não existe mais janela de aniversário do contrato. Cumprido o tempo de permanência, a portabilidade pode ser pedida a qualquer momento. O terceiro requisito é o que mais gera recusa: a compatibilidade da faixa de preço. O plano de destino não pode estar numa faixa superior à do seu. E essa comparação ela vai ser feita através do guia DNS, que vai emitir um relatório com protocolo válido por 5 dias. E existem situações em que essa exigência simplesmente cai. A principal é a perda de vínculo, que é a demissão, a aposentadoria, a morte do titular e a perda da condição de dependente, além, claro, da rescisão de um contrato coletivo. Nessas hipóteses aqui acima, você vai ter 60 dias contados da ciência da situação e cai de uma vez o vínculo ativo, o tempo de permanência e a faixa de preço. É por essa porta que se faz uma portabilidade de um plano de saúde empresarial para um individual, por exemplo. E a quarta porta, que quase ninguém usa, é quando o plano descredencia um hospital do seu município, porque aí abre uma portabilidade de 180 dias contado da ciência do descredenciamento, também sem tempo de permanência e sem faixa de preço. Pense o seguinte: se você escolheu aquele plano por causa daquele hospital, tirar o hospital é mudar o contrato que você aceitou. E agora, o ponto de maior peso. A norma diz, com todas as letras, que na portabilidade não pode ser exigida declaração de saúde e não cabe alegação de doença pré-existente. A única exceção é uma cobertura que o plano antigo tinha e só quanto a ela. O pedido ele é feito na operadora do plano de destino e não no site DNS, que serve apenas para que você pegue a lista dos planos. Depois disso, o plano vai ter 10 dias para recusar com justificativa. E a orientação da própria ANS é que, sem resposta no prazo, a portabilidade é considerada válida. O plano pode recusar sim, mas não por qualquer motivo. O argumento mais usado é o preço, e ele se desmonta com o relatório do guia ANS. Quando a recusa aparece logo depois da operadora saber de um diagnóstico, deixa de ser divergência de interpretação e passa a ser seleção de risco, que é uma prática vedada pela regulação da ANS. E a Justiça tem reconhecido a ilegalidade nesses casos. O erro mais comum do usuário é cancelar o plano antigo antes da portabilidade ser aceita. Não faça isso. Quem faz isso perde as carências que levou anos para cumprir. A ordem é o inverso. Você cancela somente depois que o seu pedido é aceito e o plano novo entre em vigor, porque você vai ter 5 dias para fazer esse cancelamento. Um ajuste de expectativa para evitar a frustração. A portabilidade garante o aproveitamento das carências, mas ela não congela a sua mensalidade. Então, para lembrar, antes de pedir a portabilidade, verifique quanto tempo de plano você tem, se você está em dia, se a sua saída é por perda de vínculo ou descredenciamento e emita o relatório de compatibilidade no guia ANS. Se você está nessa situação e não tem certeza de qual porta se aplique ao seu caso, deixa nos comentários detalhando o que está acontecendo e vamos conversar sobre o seu caso.